Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Vamos começar mais uma aula de uma sequência de duas aulas importantes sobre os processos de obtenção de energia nos seres vivos. Então vamos trabalhar hoje o tema da biologia, dessa parte da fisiologia, do metabolismo, da bioquímica celular. Nessa primeira aula, nós trataremos dos processos autotróficos de obtenção de energia, especialmente a fotossíntese, mas também falaremos da fotossíntese bacteriana, conhecida como fotorredução, e da quimiossíntese. Um conceito importantíssimo no estudo do metabolismo energético é o conceito de oxidação e o conceito de redução. São dois conceitos antagônicos que a gente aprende aí também na química, na parte de eletroquímica. Oxidação pode ser representada pela perda de elétrons, pela perda de hidrogênios ou pelo ganho de oxigênios. Então, aqui embaixo nós temos a representação de uma oxidação pela perda de elétrons do átomo de magnésio. Então, o átomo de magnésio pode perder 2 elétrons, originando o cátion magnésio. Então, como houve uma perda de elétrons, é uma oxidação. A gente verifica também o aumento do número de oxidação. O magnésio, o átomo de magnésio é neutro, número de oxidação 0, passa para o número de oxidação mais 2, ou 2+. Então, isso identifica a ocorrência de uma oxidação. Já a redução é o inverso da oxidação. Pode ocorrer por ganho de elétrons, por ganho de hidrogênios ou por perda de oxigênios, como nesse caso que nós temos a transformação de um ácido carboxílico, que tem 2 átomos de oxigênio, em um aldeído que tem apenas 1 átomo de oxigênio. Então ocorreu a perda de 1 átomo de oxigênio, processo de redução. Evidentemente, as equações inversas são os fenômenos inversos. Então, se o íon magnésio ganha elétron, estamos falando de uma redução. Se o aldeído ganha oxigênio e transforma num ácido, estamos falando de uma oxidação. Não é isso? Então é muito importante isso, tanto para essa aula quanto para a aula seguinte. Vocês devem procurar observar nos processos bioquímicos, nas etapas bioquímicas que nós vamos detalhar, se está ocorrendo oxidação, se está ocorrendo redução. Isso é uma pergunta comum em prova, utilizando-se esses exemplos. Pegam-se esses exemplos da biologia para fazer questão de oxidação e redução na prova de química. Então, os processos autotróficos são os processos de fotossíntese, fotorredução, conhecida como fotossíntese bacteriana, e quimiossíntese. Nesses processos, os seres vivos produzem o que se chama de o próprio alimento. Os seres vivos produzem seu próprio alimento. Então, processos autotróficos são esses processos, os seres vivos produzem o próprio alimento. Então, esses seres, chamados autótrofos, capazes de produzir o próprio alimento, produzem todos os compostos orgânicos que eles necessitam, que estão presentes no organismo deles, não apenas a glicose. Nós vamos ilustrar a síntese da glicose, que é a base de todo o processo metabólico autotrófico, mas os seres autótrofos produzem todas as moléculas orgânicas que eles necessitam. Todos os compostos orgânicos que estão presentes nas plantas são produzidos por elas. Plantas não absorvem matéria orgânica do ambiente. É comum o pessoal achar que adubo, do tipo adubo orgânico, resto de planta, compostagem, fezes de animais, como esterco, por exemplo, esterco curtido, colocado nas raízes das plantas, as plantas vão absorver matéria orgânica, não absorvem. As plantas só absorvem no ambiente água, gás carbônico e sais minerais. São os compostos que a planta usa para produzir o nutriente, o alimento, a base metabólica dela. Então, resumindo os 3 processos, inicialmente, a fotossíntese é o processo de produção do açúcar, o carboidrato, representado aqui pela glicose, produção também de oxigênio. Então, nós temos aqui matéria orgânica, o açúcar, e oxigênio, a partir de matéria inorgânica, que é o CO2, o gás carbônico e água, na presença de luz e um pigmento que é a clorofila. Então, essa é a equação fundamental da fotossíntese. Às vezes, pode ser pedido ao estudante, ao candidato em uma prova, num concurso, para assinalar uma alternativa que mostra a equação da fotossíntese
indicando a origem do oxigênio. Então isso é uma maldade. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco, isso é muito importante, a gente fala bastante, que todo o oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da molécula de água. Então aqui você vê que está entrando 6 átomos de oxigênio, estão saindo 12. Então essa primeira equação, apesar de estar certíssima do ponto de vista químico, balanceada e tudo mais, ela não reflete a origem do oxigênio. O aluno vai achar que parte do oxigênio vem da água, parte vem do CO2, se não achar que todo ele vem do CO2, que é muito comum essa interpretação errônea, né? Que as plantas transformam o CO2 em oxigênio. Não tem nada disso. O oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da água. Então, para essa equação ficar condizente com essa afirmativa, a gente faz o quê? A gente acrescenta 6 moléculas de água do lado do reagente e 6 moléculas de água do lado do produto. Isso aí não é quimicamente correto, né? Não se representa a mesma substância do lado do reagente, do lado do produto, numa equação química. Mas, biologicamente está correto, porque agora eu tenho 12 átomos de oxigênio entrando aqui na água e 12 átomos de oxigênio saindo aqui no oxigênio, né, no O2. Então, essa representação costuma ser solicitada em questões abertas ou de múltipla escolha, né, para o candidato indicar a melhor equação da fotossíntese que mostra a origem do oxigênio produzido no processo. Perfeito? Se não falar nada, a primeira equação está valendo, está ótima, certo? Mas essa segunda, então, é adequada para essa situação. Todo o processo da fotossíntese ocorre no interior do cloroplasto, né? Então existe a fase clara, chamada fase fotoquímica, que ocorre nos grana, né, nos tilacoides, onde fica a clorofila. Nós temos a representação embaixo dos tilacoides empilhados, formando os grana, né? Cada pilha é chamada grânum. A clorofila se encontra lá dentro, que é o pigmento fundamental da fotossíntese. Então ali ocorre a fase clara, ou fase fotoquímica, ou fase dependente de luz. E existe a fase escura, fase enzimática, que ocorre no espaço entre os grana, que é o chamado estroma, né? Ele ocorre então a fase enzimática. Então aqui nós temos um desenho esquemático, aqui nós temos uma foto em microscopia eletrônica, uma imagem em microscopia eletrônica. É importante observar que a fotossíntese ocorre inteira dentro do cloroplasto, nas células que têm cloroplasto, né? Porque algumas bactérias, né, as chamadas cianobactérias, antigamente algas azuis, cianofícias, elas fazem fotossíntese tradicional e não têm cloroplasto, né? São células procariotas, né? E aí todo o processo ocorre no citoplasma, né, no hialoplasma, onde estão os pigmentos associados a membranas que elas possuem em seu interior. Então, resumidamente, né, isso é a fotossíntese. Nós vamos detalhar o processo de fotossíntese daqui a pouco. A fotorredução, conhecida como fotossíntese bacteriana, é um processo, né, tipicamente usado por algumas bactérias, algumas raras bactérias. Elas pegam então o CO2 e H2S e pigmento, né, existe um pigmento que capta a luz, só que é luz infravermelha. É luz na região do infravermelho. Então os pigmentos, né, de absorção dessas bactérias absorvem bem a luz na faixa do infravermelho, que para nós não é visível, não é isso? Produz o açúcar, enxofre e água. Perfeito? Então a gente observa aqui que é um processo que não consome água, né? Então por causa disso não produz oxigênio, porque o oxigênio é proveniente da água. E aqui uma evidência interessante, né, dessa origem do oxigênio, porque quem consome H2O, né, produz O2. E a bactéria que faz fotorredução, ela consome H2S, então ela produz S, ela não produz O2. Né? Então consome H2S, produz enxofre. E é um processo que aparenta ocorrer no escuro, né? Evidentemente não é escuro, né? Existe é escuro para a gente que não percebe a luz, né? Mas existe a luz que é na faixa do infravermelho. Então esse gráfico aqui mostra o espectro visível, né? E a região principal de absorção, né, de comprimentos de onda por essas bactérias é na faixa do infravermelho, aqui à direita do vermelho, né?
E a quimiossíntese é um processo que não usa luz nenhuma. Por isso que o nome dela não começa com foto. Fotossíntese usa luz visível. Fotorredução usa infravermelho. Quimiossíntese não usa luz. Usa energia, mas energia proveniente de reações químicas. Então acontece, por exemplo, nas sulfobactérias, que é um tipo de bactéria também, que elas oxidam compostos do enxofre, tá vendo? Reagiu com oxigênio, oxidação. Nessa oxidação, produz energia. O processo produz energia. Essa energia liberada nessa etapa inorgânica, né, oxidação de um composto inorgânico, a energia liberada nessa primeira etapa é usada na segunda etapa para fazer a reação de CO2 e água, dando açúcar e oxigênio, semelhante ao que ocorre na fotossíntese. Porém, não usa luz de natureza nenhuma. Usa energia química, né, energia proveniente de reações químicas de oxidação. Então essa é a primeira observação importante sobre a quimiossíntese. Então essa acontece em local absolutamente sem energia luminosa. Né? Pode acontecer, né, nesse tipo de ambiente. Claro que pode acontecer na presença de energia luminosa também. A luz não inibe o processo. A quimiossíntese é realizada por bactérias que são classificadas conforme o substrato inorgânico que elas utilizam. Então, nesse caso aqui, elas usaram um composto de enxofre. Então, é uma sulfobactéria. Poderia ter usado um composto ferro, seria uma ferrobactéria. Um composto nitrogênio, uma nitrobactéria. Então, esse aí é a ideia de quimiossíntese. Bom, gente, sobre fotorredução e quimiossíntese, basta saber isso. Tá ótimo, tá excelente. Se você entra para uma prova sabendo isso aí, está excelente. Tá? Agora, fotossíntese a gente tem que detalhar bem mais. Então vamos ao detalhamento da fotossíntese. Primeiro é importante lembrar, né, que fotossíntese é uma ideia que desde muito cedo o estudante tem contato com ela e muitas vezes tem um contato de forma errada. E por pesar nosso, né, professor que atua no ensino médio, no pré-vestibular e até na faculdade, os alunos muitas vezes levam esse conhecimento errôneo para frente. Então a criança, né, muito nova ainda, ela aprende que a plantinha é importante, porque a plantinha faz fotossíntese, né? E o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a produção de oxigênio. Fotossíntese é a produção de oxigênio que a gente precisa, que a gente respira, tarará, tarará. Realmente, né? Na fotossíntese a planta absorve água, a planta absorve gás carbônico, a planta produz CO2. Mas esse tipo de representação precisa de luz, né, a fotossíntese, mas esse tipo de representação induz no estudante que a coisa mais importante é o oxigênio, né, que é produzido, e que ele vem do CO2, que não é uma verdade. Né? O oxigênio vem da água. Tá? Melhorando um pouquinho essa representação, pelo menos a gente deveria acrescentar a glicose, que é a grande importância da fotossíntese, é a produção da matéria orgânica. Todos os seres vivos vão metabolizar a matéria orgânica, todos os seres vivos. Né? Vamos excetuar aí os vírus, né? Os vírus são aquela situação de parasitismo, quer dizer, vão parasitar um outro organismo que metaboliza a matéria orgânica. Mas todos os seres vivos metabolizam matéria orgânica, e nem todos os seres vivos precisam de oxigênio. Né? Então o oxigênio não é fundamental para a vida, tá certo? Mas a matéria orgânica, a vida como nós conhecemos, a matéria orgânica ela é fundamental, perfeito? Então acrescentando a glicose aqui melhoraria um pouco, mas seria importante também que essa setinha da água estivesse aqui mais próxima do oxigênio, para indicar para o estudante, né, que o oxigênio vem da água, não do gás carbônico, perfeito? Então essa é uma ideia errada que o aluno leva aí para a vida inteira. Então, esquematicamente, a fotossíntese tem duas fases, né? A fase clara, que acontece nos tilacoides, no grano, nos grana, nas lamelas, tudo a mesma coisa, que é onde se encontra a clorofila. A fase clara tem 3 etapas, que são a fotofosforilação cíclica, a fotofosforilação acíclica e a fotólise da água. São as 3 etapas da fase clara. Então, é a fase dependente de luz.
depende diretamente da ocorrência da presença de luz. E consome água. Quer dizer, do processo metabólico, só consome água. Tá? A planta necessita de sais minerais também, nós vamos falar isso no final, mas é como um arcabouço, né? Para produzir substâncias que são necessárias, não só para a fotossíntese, mas para outros processos vitais. Então, em termos de fotossíntese, absorve água na fase clara. Fase clara, né, vai produzir oxigênio. Então, está óbvio que o oxigênio é proveniente da água. Né? É o único reagente que a planta absorve na fase clara. A fase clara também produz hidrogênio, também produz ATP. Esse ATP e esse hidrogênio vão ser usados na fase escura, que ocorre no estroma. Sendo que o hidrogênio ele vai ser transportado. Então vai haver uma substância transportadora de hidrogênio da fase clara para a fase escura. Perfeito? O ATP também vai ser usado na fase escura. E a planta vai capturar o gás carbônico, né, da atmosfera, através de aberturas que ela tem na folha, né, que são os estômatos, para a realização da fase escura. A fase escura tem vários sinônimos, eu coloquei alguns dos mais importantes aqui. Fase escura chamada também fase enzimática, fase química, ciclo de Calvin, via das pentoses, ciclo das pentoses, fase de fixação do CO2, fase de redução do CO2, tudo a mesma coisa, né? E ocorre então no estroma. E o final da fase escura então é a produção de glicose, né? Que é o objetivo da fotossíntese. O objetivo é a produção de glicose, é onde você chega por último, né? Você chega por último no objetivo. O objetivo não é o oxigênio. Se o objetivo fosse o oxigênio, só existiria a fase clara, né? Não havia necessidade da fase escura. Mas a planta precisa produzir o açúcar não só como substância de fornecimento de energia, mas como base de todo o metabolismo, né? Lipídios, aminoácidos, bases nitrogenadas, tudo mais, vão ser produzidos a partir da glicose, né? No metabolismo da planta, né? E dos outros seres vivos também. A fase escura também produz uma aguinha, é aquela história que nós falamos, né? Que entra 12 águas, né? Lá no início, sai 6 O2, né? E tem uma saidinha de umas 6 águas aí no final, né? Então esse aqui na verdade está representando aquele balanceamento que a gente falou há pouco. Muito bem, então esse esquema é extremamente importante e para a maioria de vocês, né, vai ser o que vocês precisam para se dar bem aí no vestibular, Enem, etc. Tá? Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? A gente vai colocar um pezinho no chamado mapa metabólico, né, para estudar algumas etapas do metabolismo aí, fotossintético, que para alguns, né, vai ser importante porque vai facilitar depois a compreensão do tema quando estiver na faculdade aí, fazendo disciplina de bioquímica. Eu gostaria inclusive de esclarecer, não é objetivo dessa aula, né, ser uma aula para ensino superior, não é objetivo. Tá? Isso é uma aula voltada para o ensino médio, para as necessidades do ensino médio, dos vestibulandos, né, dos eneanos, tá certo? Não é uma aula para ensino superior. Então, eu me permito aqui algumas licenças, né, de usar algumas terminologias que eu acho que são mais adequadas, né, para o ensino médio, suprimir algumas etapas, simplificar algumas etapas, mas procurando, né, sempre não incorrer em erros, né, crassos, aí, erros que poderiam causar um problema para a interpretação futura de vocês, tá certo? Mas tenham sempre cabeça aberta, né, a pesquisa científica, você sabe que ela gera novos conhecimentos sempre, né? Então não se assustem, né? Porque nós vamos detalhar algumas coisas aí do processo fotossintético, mas depois, quando você tiver aí brevemente, né, no curso superior, o mais breve possível, não se assustem com novidades, tá? Novidades existem mesmo, ciência é isso aí, ciência a gente sabe que não é dogma, né? Ela se baseia exatamente nessas novidades. Então aqui está a fase clara ou fase fotoquímica, né? As principais etapas da fase clara, fase fotoquímica, com algumas simplificações, tá? Então vamos lá. Dentro da planta existem as clorofilas, né? Lá dentro do cloroplasto, dentro dos tilacoides. Antigamente se acreditava que era apenas duas clorofilas, clorofila A e clorofila B. Depois eles descobriram que essas clorofilas estavam associadas a uma centena de outros pigmentos.
formando então sistemas de pigmentos, chamados fotossistema 1 e fotossistema 2. Tá? Em inglês, PS1, PS2. Tá? Fotossistema 1, fotossistema 2. Conhecidos também como P700 e P680, que são os comprimentos de onda, né? 700 nanômetros, 680 nanômetros, onde a absorção de luz é mais intensa, são comprimentos de onda na faixa do vermelho. Tá certo? Bom, então antigamente achava que era só clorofila A, clorofila B, hoje a gente sabe que é um conjunto de pigmentos. Mas a clorofila é o pigmento mais importante dos fotossistemas. Então a luz incide nos fotossistemas, os pigmentos vão capturar energia, né? Se chama também de antena, esse complexo de pigmentos, captura energia e transfere essa energia para um centro de reação, que é onde está um átomo de magnésio. Então eu usei o magnésio lá no início como exemplo, não foi à toa, certo? Porque o magnésio, a gente sabe da química, que ele tem 2 elétrons no último nível. E você sabe também que o átomo, quando recebe energia, os elétrons absorvem essa energia e pulam para níveis mais externos. Então o que vai acontecer que é isso, a luz incide na planta, na folha, na célula, no cloroplasto, né, no grânulo, certo? Na clorofila. E essa luz então vai fornecer energia para os elétrons do magnésio, que vão ser removidos, 2 elétrons, vão ser removidos. A clorofila perde elétron, oxida. E esses elétrons são capturados por uma outra molécula chamada ferridoxina. Tá? A ferridoxina é uma proteína que contém ferro e enxofre. Ela captura esses 2 elétrons e ela vai passar esses elétrons adiante. Então ela vai passar esses elétrons para uma outra molécula chamada plastoquinona, que vai passar por um citocromo. Citocromia é um pigmento que contém ferro na sua constituição. A gente vai chamar aqui de citocromo 1, para simplificar. Então a plastoquinona passa os elétrons para o citocromo 1, que passa os elétrons para o citocromo 2, devolve os elétrons para a clorofila A. Então essa seta verde, mostrando que os elétrons são removidos da clorofila A pela luz, passam pela ferridoxina, plastoquinona, citocromo 1, citocromo 2, retornam à clorofila A. Certo? Então essa é a primeira etapa da fase clara. Certo? Primeira etapa da fase clara. A gente pode fazer aquela analogia com o modelo atômico de Bohr. Quando lá no modelo atômico de Bohr a gente fornece energia para o elétron, ele pula para níveis mais externos, depois volta para o seu nível original, perdendo energia. Não é isso? Aqui é a mesma coisa, só que o elétron sai da molécula. O elétron sai da clorofila, vai para a ferridoxina e vem voltando, passando por outras moléculas e perdendo energia nessas passagens. Perdendo energia. Até retornar ao nível energético aí, né, da clorofila A. Acontece que quando o elétron passa do citocromo 1 para o citocromo 2, a liberação de energia é maior. Ali existe uma grande diferença de potencial eletroquímico e ocorre uma liberação de energia maior, e essa energia é suficiente para juntar um ADP, adenosina difosfato, um fosfato inorgânico, né, um PI, um fosfato inorgânico está dentro da célula, e formar o ATP. Então aqui ocorre o que a gente chama de fosforilação. O que é fosforilação? É quando a gente liga fósforo, fosfato, em um outro composto. Então tinha um ADP, liguei o fósforo, fiz a fosforilação, a produção de ATP. Então é um processo que foi desencadeado pela luz, foto. Luz desencadeou o processo, foto. Produziu ATP, fosforilação. E é um ciclo, fotofosforilação cíclica, ou fosforilação fotossintética cíclica. Então é a primeira fase, aí, a primeira etapa da fase clara. Fotofosforilação cíclica. Produz ATP. Apenas produz ATP. Perfeito? Bom, mas a luz que incide na clorofila A pode tirar elétron da clorofila A, vamos seguir agora o caminho azul, passar os elétrons para a ferridoxina, e a ferridoxina entregar para uma outra molécula chamada NADP, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. São 2 nucleotídeos, num deles a base é a adenina, no outro a base é a nicotinamida. Nicotinamida é uma base nitrogenada, mas que não entra em ácido nucleico, é a vitamina B3, tá? Nicotinamida.
Então são dois nucleotídeos, num deles a base é adenina, no outro a base é nicotinamida, ligados por um fosfato. Não precisa decorar isso aí, tá? Não esquenta muito cabeça com isso não. Saber que existe NADP, NADP, tanto faz, tudo é a mesma coisa. Então a ferridoxina entrega os dois elétrons, aqui a setinha azul, entrega os dois elétrons para o NADP e fica o NADP reduzido. Ganhou o elétron, NADP reduzido. Muito bem. Nessa brincadeira, o que aconteceu? Os elétrons saíram da clorofila A e ficaram presos no NADP. Não retornaram para a clorofila A. Então a clorofila A ficou oxidada. Só que ela não pode permanecer oxidada, tem que devolver elétron para ela. Aí entra o fotossistema 2 com a clorofila B. A luz incide no fotossistema 2, que também está lá dentro dos grãos, né? Na clorofila, que também tem magnésio, remove 2 elétrons da clorofila, do magnésio. Esses 2 elétrons vão para a plastoquinona, citocromo 1, citocromo 2, são devolvidos à clorofila. Tá? Então, alguns livros, inclusive, preferem colocar da seguinte maneira: siga o mouse aqui, ó. A luz sai lá da fonte lá do sol, tá certo? A luz incide no fotossistema 2, tira 2 elétrons que vão para a plastoquinona, citocromo 1, citocromo 2, clorofila A, que perde esses 2 elétrons que vão para a ferridoxina, NADP, NADP reduzido. Então tem gente que prefere representar, né, esse caminho. Produziu ATP? Produziu, porque o elétron passou entre citocromo 1 e citocromo 2. Toda vez que o elétron passar ali, produz ATP, independente de onde ele veio. Certo? Então é um processo desencadeado pela luz, foto, produz ATP, fosforilação, mas não é um ciclo. Ele tem uma ponta aqui, ó, no fotossistema 2, e ele tem a outra ponta dele no NADP reduzido, NADP reduzido. Então é a fotofosforilação acíclica. Bom, e nós temos 2 problemas aqui. A clorofila B, fotossistema 2, ficou oxidado, né, sem elétron, porque doou o elétron para a clorofila A. E essas cargas negativas no NADP que também não estão boas, não. Então aí entra a terceira etapa da fase clara, né, que é a quebra da água pela luz. No ambiente químico do interior do cloroplasto, a luz favorece a quebra das moléculas de água. Gente, isso é uma coisa que a gente estuda em equilíbrio químico. Tá? A quebra de água precisa de energia, então aumentando a energia naquelas condições ali favorece a quebra de moléculas de água, tá? Em H+, e OH-. Tá? Esses 2 OH- vão perder os 2 elétrons que vão ser entregues para o fotossistema 2, para o magnésio lá da clorofila B, centro de reação lá, que tinha ficado oxidado, estava sem elétrons. Então esses 2 elétrons vão para lá. Os 2 OH que sobraram se ajuntam, formam peróxido de hidrogênio, H2O2, que imediatamente quebra, tá? Formando água e meio de oxigênio. Então está aqui o oxigênio produzido na fotossíntese. Está aqui o oxigênio produzido na fotossíntese. Tá certo? Ele veio exatamente daqui, da quebra das moléculas de água. Tá? E os 2 H+ aqui, ó, eles vão lá para cima estabilizar o NADP2-, formando o NADPH2, que é NADP reduzido, do mesmo jeito, ganhou hidrogênio, NADP reduzido. Tá? Vocês vão ver a representação também, NADPH mais H+. Tá? Na faculdade vocês vão ver falar muito isso aí nos livros aí de curso superior. Tá certo? Mas simplificando para nós aqui, NADPH2, depois NADH2, que a gente vai ver mais para frente, uma simplificação válida aqui, não vai causar grande prejuízo para você não. Então isso aqui é a quebra da água usando luz. Fotólise da água. Fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra, né? Fotólise da água. Perfeito? Então ela devolve elétrons para o fotossistema 2, estabiliza o NADP reduzido lá em cima e de quebra produz oxigênio. De quebra produz oxigênio. Perfeito? Então isso aí encerra a fase clara. Bom, agora a fase clara então produziu o oxigênio, vai embora, né? A planta não usa ele mais na fotossíntese. Claro que ela pode usar na respiração celular aeróbica, nós vamos falar na aula seguinte, né? Na segunda aula desse tema. O ATP e os hidrogênios, né, vão ser usados na fase escura, que vai usar também gás carbônico,
que a planta vai capturar do ar. Então esse ATP aqui, ó, vai ser usado na fase escura, e esses hidrogênios vão ser transportados da fase clara para a fase escura pelo NADP, o NADP, transportador de hidrogênio. Tá? Então o famoso transportador de hidrogênio. Então vamos à fase escura. No estroma do cloroplasto existe uma molécula que é uma pentose, parente da ribose, chama ribulose, ribulose difosfato. Tá? Gente, eu representei aqui apenas os 5 carbonos e os 2 fosfatos. Posição 1, posição 5. Inclusive o nome correto, né, na química orgânica é ribulose 1,5 difosfato. Mas vamos chamar de ribulose difosfato, só está excelente. Não representei os hidrogênios e os oxigênios. Claro que existem. Óbvio. Né? É um açúcar, é uma pentose. Tá? Então ela tem 5 carbonos e ela tem a propriedade de capturar carbono. Capturar de onde? Do CO2, que a planta pega da atmosfera. Então o CO2 vai reagir com a ribulose de fosfato, que já tinha 5 carbonos, ganha mais 1, e origina um composto de 6 carbonos. Essa etapa, atenção, essa etapa e todas as outras etapas aqui para frente são catalisadas por enzimas. Fase clara praticamente não tem enzima. Tem aqui no final aquela que quebra a água oxigenada, que eu citei de passagem que é água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio, que é a peroxidase. Tem ela aqui no finalzinho. Mas essas etapas aqui são basicamente etapas que envolvem eletroquímica, potenciais de oxidação e redução. Tá? O fluxo de elétrons aqui é, em grande parte, independente de enzimas. Tem enzima para produzir ATP, ATP sintase, né? Existe uma ATP sintase, mas praticamente essas etapas aqui envolvem poucas enzimas. Mas a fase escura, todas as etapas envolvem enzimas. E a primeira enzima, então, que é responsável por capturar o CO2, fixar o CO2, é a rubisco. Rubisco é a abreviatura, em inglês, né, de ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. Tá? Então a gente usa essa abreviatura, que vem do inglês aí. Tá? Ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. Então essa enzima é importante, guardem ela. Tá? Então ela faz a fixação do CO2, originando um composto de 6 carbonos, 2 fosfatos em cada extremidade. Imediatamente, centésimos de segundo depois, uma outra enzima quebra esse composto em 2 pedaços idênticos, chamados PGA, ácido fosfoglicérico. E esse PGA vai transformar em PGAL, aldeído fosfoglicérico. E aí, quando eu dei aquele exemplo de oxidação e redução antes, né, eu falei uma redução, né, do ácido, né, perdendo oxigênio, virando um aldeído. Aqui, exatamente, o ácido fosfoglicérico vai transformar em aldeído fosfoglicérico. Vai ser uma redução. Tá? E essa redução ela é promovida pelo ganho de hidrogênio. Na verdade, esse hidrogênio vai entrar, vai tirar o oxigênio aqui e vai transformar o ácido em aldeído. Mas não preocupa com isso não. Esses hidrogênios que vêm da fase clara, que o NADP pegou lá na fase clara, ele vai trazer os hidrogênios para cá e vai reduzir, então, ganhar hidrogênio, redução do ácido fosfoglicérico para aldeído fosfoglicérico. Dos dois lados, a mesma coisa. Tá? E essa etapa precisa de ATP. Que ATP? ATP da fase clara. Né? ATP proveniente da fase clara. No final, os dois PGAL se ajuntam, 3 carbonos de um, 3 carbonos do outro, mais os hidrogênios, oxigênios e tal, perde os fosfatos e forma glicose. Então tá aí a glicose, que era o objetivo da fotossíntese. Ramon, mas isso está muito fácil aí. Né? O composto tinha 5 carbonos, ganhou 1, 6. Desse jeito até eu faço fotossíntese. Então foi aí que o sujeito foi estudar o processo para verificar o que tinha por trás disso. Né? Que é o Calvin que foi estudar esse processo. Tá? Então ele descobriu a estequiometria do processo. Olha, não vamos preocupar muito com a estequiometria de fase clara e fase escura, não. Mas é simples, inclusive, esse esquema aqui permite se chegar nessas conclusões.
Mas só para vocês terem uma noção da realidade da coisa aqui da fase escura. O processo começa com 6 moléculas de ribulose de fosfato. Cada uma pega um CO2, por isso que a fotossíntese consome 6 CO2. Por isso que a fotossíntese consome 6 CO2. São 6 ribuloses, 6 CO2. Formam 6 compostos desse aqui, que quebrados no meio dão 12 PGA, que dão 12 PGAL. Então, dos 12 PGAL, 2 vão formar glicose. Sobram 10. 10 compostos de 3 carbonos. Está sobrando um fósforo aqui, tá, gente? Tira esse fósforo daqui, está sobrando aqui, ó. Isso aqui não existe, tá? Chegou de intruso aí, tá vendo? Nem tinha no slide anterior, e chegou aí de intruso aí, tá? Então não tem esse fósforo aqui não. Então são 12 PGAL, 2 se ajuntam para formar glicose, e os outros 10 vezes 3, 30 carbonos, os outros 10, 30 carbonos, se reorganizam em 6 moléculas de ribulose, 6 vezes 5, 30 carbonos, consumindo ATP também para cada ribulose dessas aqui que for formada. Tá certo? Então o ATP ele é consumido não só na passagem do PGA para o PGAL, como também na reciclagem da ribulose de fosfato. Né? Então não gastou ribulose nenhuma, né? Começou com 6, capturou 6 CO2, produziu a glicose e reciclou as 6 ribuloses lá do início. Então por isso que isso é um ciclo, né? Ciclo de Calvin, ciclo das pentoses, né? Para dar formação das moléculas, formação e consumo das moléculas de ribulose, reciclagem da ribulose. Tá certo? Então a ribulose captura o CO2. Tá? A ribulose vai capturar o CO2, então vai dar origem, né, à glicose e depois vai se regenerar. Tá? Preste atenção onde foi consumido o hidrogênio, onde foi consumido ATP na fase escura. E o CO2, né, que veio da atmosfera, o oxigênio não participa daí. Então é isso. Tá? O que a gente falou aqui esquematicamente, detalhadamente, está aí, ó. Fotofosforilação cíclica em verde, fotofosforilação acíclica em azul, fotólise da água aqui embaixo em rosa, tá certo? Gerando os ATPs, os hidrogênios, o oxigênio proveniente da quebra da água, né? Importantíssimo. A gente tem um experimento clássico, viu? Já perguntaram isso várias vezes. Como é que demonstraram que o oxigênio vem da água? Usando moléculas de água marcado com oxigênio radioativo, o isótopo 18 do oxigênio. Então, quando você fornece água com oxigênio comum, oxigênio 16, tá? Ela libera O2 com oxigênio 16. Quando você fornece água marcada com oxigênio 18, radioativo, ela emite O2, né, com oxigênio 18. Agora, se você marcar o CO2, interfere em nada aqui no oxigênio, porque o oxigênio não vem do CO2. Tá? Então, esse é um experimento clássico. Tá? Muito importante isso aí. Então, é a fase clara, fotoquímica, né? Fase escura, enzimática ou química. Usa enzimas aí em todas essas transformações. Consumiu o ATP, o hidrogênio da fase clara, e o CO2 capturado exclusivamente para a fase escura. Né? Fase de fixação do CO2, fase de redução, ganhou hidrogênio, né? Redução do CO2, mesma coisa. Tá? Muito bem. Fatores. Bom, outra coisa importante, né? Que eu chamo a atenção de vocês na fotossíntese. Tá? Chamo a atenção de vocês. Esse esquema é importantíssimo. Esse esquema aí é importantíssimo. Dá um jeitinho. Tenta guardar ele. Desenha várias vezes. A melhor maneira que tem, gente, é desenhar várias vezes. Tá? Deixar um lugar visível aí uma semana, para você bater um olho nesse sempre aí, lembrar. E ver a lógica do processo também. Estou ensinando isso também para você ver a lógica do processo. Tá? Senão não precisa falar nada disso aqui, não precisa falar nada disso aqui. Se fosse só para decorar, eu jogava isso aí para você. Pronto. Tá? Mas aqui está a lógica do processo. Né? Você tem aí como entender a lógica do processo. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Dá seu jeito. A equação da fotossíntese também, óbvio. Né? Agora, os fatores que interferem na velocidade de fotossíntese também são importantíssimos. Muitas questões entram nesse detalhe aqui. Então, existem as montagens clássicas, né, para estudar a velocidade de fotossíntese.
A montagem mais famosa usa essa plantinha aquática chamada Elódia. Não é uma alga, tá? Não é uma alga, é uma angiosperma. Aqui a folha dela vista ao microscópio, então você vê que a célula, né? Esse aqui é o contorno aqui de uma célula, tá? Esse aqui é o contorno de uma célula. E dentro da célula, então, você vê os cloroplastos, tá? Os pontinhos verdes aí são os cloroplastos, né? Então o pessoal pega um ramo, ou 2 ou 3 dessa planta aquática, coloca ali no funil, dentro d'água, tá? E emborca um tubo de ensaio completamente cheio de água. Põe numa fonte de luz e verifica então a produção de bolhas de oxigênio. Verifica a produção de bolhas de oxigênio. Quanto mais bolhas estiver produzindo por minuto, maior a velocidade de fotossíntese, né? Então, a partir de experimentos que partem disso aqui, né, a gente pode construir alguns gráficos interessantes, contando bolhas, né, número de bolhas de oxigênio produzidas por minuto. Tá? Dá um trabalhinho isso aí, mas é legal. Tá? Então tá aqui, ó. Primeiro fator aí, intensidade de luz, quantidade de luz. Olha o gráfico. Velocidade da fotossíntese, Y, em função da intensidade de luz, X. Gente, gráfico é Y em função de X, né? Na hora de dar nome a um gráfico é só falar isso. Y em função de X. Velocidade da fotossíntese em função da intensidade de luz. Intensidade de luz 0, velocidade de fotossíntese 0. Vai aumentando a intensidade de luz, vai aumentando a velocidade da fotossíntese, porém chega na hora, né, que a velocidade de fotossíntese chega no máximo, né? Chega uma hora que a velocidade de fotossíntese atinge o máximo. Daí para frente não adianta mais aumentar a intensidade de luz. Por quê? Porque a luz, gente, ela remove o elétron da clorofila. Chega uma hora que você colocou tanta luz que você já removeu o elétron de todas as clorofilas. Então aí não adianta, a velocidade da fotossíntese não aumenta mais. Perfeito? Então a gente chama de saturação da clorofila. Inclusive os gráficos normalmente não mostram, mas se eu usar uma intensidade de luz muito grande, a luz vai interferir com o metabolismo da planta, com as moléculas, vai favorecer reações de oxidação de moléculas importantes e a planta pode morrer. Tá? A planta pode morrer, chama-se fotodestruição, em intensidades de luz muito altas. Tá? Mas então aqui, ó, a velocidade é proporcional à intensidade de luz, a partir de um momento estabiliza. Não adianta mais aumentar a intensidade de luz. Perfeito? Cor da luz ou comprimento de onda lambda, né, da luz, então que velocidade da fotossíntese em função de comprimento de onda, a gente vê então que as melhores absorções, né, de luz pela planta, melhor velocidade de fotossíntese, está na faixa aqui, ó, do azul violeta, né, e na faixa do vermelho. São os comprimentos de onda ideais para a fotossíntese. O pior comprimento de onda para a fotossíntese é o verde. Exatamente porque a clorofila é verde. Você sabe que um objeto verde, ele não absorve luz verde, ele reflete luz verde. Então, como a clorofila é verde, se eu iluminar a planta com luz verde, ela não absorve. Ela reflete o verde. E aqui uma aplicação interessante disso. Paisagismo, né? Um jardim, uma praça, iluminada à noite com luz verde. Ah, mas aí a planta não vai fazer fotossíntese, mas de noite não é para a planta fazer fotossíntese, não, ué. De noite não é para a planta fazer fotossíntese, não é para descansar o metabolismo dela. Tá? Se eu iluminar a planta com luz branca, que tem todas as cores durante a noite, ela vai ficar fazendo metabolismo o dia inteiro, a noite inteira. Fotossíntese o dia inteiro, a noite inteira. O dia inteiro, a noite inteira. Isso não é bom para a planta. A planta também precisa descansar. Tá? Então isso poderia gerar um estresse metabólico. Como existem alguns tipos de estresse que a planta sofre, poderia gerar um estresse metabólico. Ah, mas eu preciso de iluminar a praça por questões de segurança, locomoção das pessoas, etc. Então beleza, ilumina com luz verde. Tá? Para você, beleza, você enxerga tudo que está acontecendo ali, e para a planta, ó, está dormindo. Para ela é como se estivesse no escuro. Então isso é uma aplicação interessante. Tá? E outra também é óbvio, né? Se você for fazer arquitetura, paisagismo, né, design de ambientes e tudo mais, se você tem um jardim que precisa de iluminação para fazer fotossíntese, né, precisa de iluminação para fazer fotossíntese, não pode iluminar com luz verde. Inclusive existem lâmpadas especiais, tá, gente? Com comprimentos de onda aí na faixa do vermelho, do azul, violeta,
Tá? Algumas são meio avermelhadas, fica até esquisito. Outras são mais azuladas, tá? E permitem uma boa fotossíntese das plantas. Agora não pode iluminar com luz verde. Se o jardim precisar disso, um jardim interno, dentro de um shopping, por exemplo, as plantas precisarem de luz, se iluminar com luz verde, elas vão morrer todas. Tá? Agora, no ambiente aberto, igual está aí, à noite, ideal, iluminação com luz verde. Perfeito? Então, aplicação interessante aí, né? O Engelmann fez um experimento muito bacana com bactérias, né? Ele pegou uma alga filamentosa chamada Spirogyra, que tem esse cloroplasto aí em espiral, essa fita verde aí é um cloroplasto em espiral, tá? Colocou essa alga no microscópio e, em vez de iluminar com luz branca, iluminou com espectro da luz branca. E colocou em volta bactérias aeróbicas, bactérias que precisam de oxigênio, né? A gente chama de bactérias aerotácteis, que buscam oxigênio, se locomovem e vão para o lugar onde tem mais oxigênio. Então, olha que interessante. As bactérias aeróbicas concentraram-se nos locais onde a cor da luz é mais favorável para a ocorrência de fotossíntese, que é a região do azul-violeta, tá vendo? E na região do vermelho. Então, se você olhar aqui por cima, ó, as bactérias desenharam o gráfico, né? Que nós vimos aqui, ó. Elas desenharam o gráfico, tá vendo? Ah, eu não gosto de gráfico, não sei fazer gráfico. A bactéria sabe, né? As bactérias construíram o gráfico de velocidade da fotossíntese, né, em função do comprimento de onda da cor da luz, tá? Concentrando-se então nos locais do azul, violeta, do vermelho, pouquíssimas bactérias aqui na região do verde, pouquíssimas aí, tá? Que ali não tem produção de oxigênio. Concentração do CO2 também é um fator interessante, né? Zero de CO2, zero de fotossíntese. Aumentou o CO2, aumenta a fotossíntese, porém chega uma hora também que você não adianta colocar mais fotossíntese, porque ocorre a saturação da ribulose de fosfato. A planta tem um estoque limitado de ribulose de fosfato, né? Então, se eu colocar CO2 demais, chega uma hora que toda a ribulose já pegou CO2. Então, não adianta eu colocar mais CO2, tá? Não tem mais ribulose para acelerar o processo. Então, estabiliza a velocidade de fotossíntese. Gente, claro, luz, intensidade e cor atuam na fase clara, né? CO2 atua na fase escura, que é a fase de fixação do CO2, né? Cuidado com essa perguntinha, é boba, cuidado com ela. E temperatura é o gráfico clássico que vocês conhecem, né? Existe uma temperatura ótima para as plantas, onde a taxa de fotossíntese é máxima. E atenção, essa temperatura é a temperatura ambiente onde a planta vive, né? 36, 37 graus igual a gente, não. Tá? Então, na maioria das plantas aqui no Brasil, aí é 25 graus, é a temperatura ideal para elas. Essa maioria, tá? Maioria. Claro que tem planta deserto, né? No meio da caatinga, que é mais quente, não sei o que e tal. Mas aí, vamos aí, né? Em torno de 25 graus. Certo? Então, temperatura muito baixa, velocidade de fotossíntese é alta, e em temperatura baixa, velocidade de fotossíntese é baixa, e em temperatura muito alta, ocorre desnaturação de enzima, velocidade da fotossíntese despenca. Então, esse gráfico é manjadíssimo, né, gente? Velocidade de um processo em função da temperatura, né? Então, tem a temperatura ótima, TO, né? Então, é clássico, desnaturação de enzima. E aí vem a pergunta, isso atua principalmente na fase clara ou na fase escura? Na fase escura. Por quê? Porque a fase escura é a fase enzimática. A fase escura é a fase enzimática. Perfeito? Atua na clara também? Claro, né? Atua, certo? Mas principalmente na fase escura, que é cheia de enzimas. Todas as etapas lá são catalisadas por enzimas. Aqui um gráfico misto, tá? Velocidade da fotossíntese em função da intensidade de luz em diferentes concentrações de CO2. Então, numa concentração média, né, estabiliza mais ou menos por ali. Se eu tiver pouco CO2, né, pouco CO2, então, né, mesmo com grande intensidade de luz, a velocidade de fotossíntese vai ser menor. E a maior intensidade, né, de fotossíntese, velocidade de fotossíntese, é justamente quando tem que alta intensidade de luz e alta
concentração de CO2, né, que seria essa curva aqui de cima. Então, nesse ponto aqui é que eu teria o máximo aí, né, de velocidade de fotossíntese. Tá? Qual condição? Alta intensidade de luz e alta concentração de CO2. Dois fatores ao mesmo tempo. Né? E nós temos também a questão da nutrição mineral das plantas. Gente, eu coloco isso aqui, eu gosto de falar isso aqui, apesar de que esse é um assunto mais geral, a gente fala dele na botânica também, mas eu gosto de falar aqui que é uma boa oportunidade de comentar sobre isso. Né? A planta precisa de nutrientes minerais, tá? Para fabricar ali aqueles compostos, né? Para fabricar a ferridoxina, a clorofila, o ATP, ela precisa de nutrientes minerais, né? No metabolismo de base, de sustentação dela, tá certo? Então ela precisa principalmente de 3 nutrientes, que é o N, P de fósforo na tabela periódica, né? K de potássio, NPK. Olha essa embalagem aqui, ó. Fazendo propaganda não, tá, gente? Achei essa imagem aqui bacana aqui da internet, foi a melhor que eu achei aqui para ilustrar. Então, adubos, fertilizantes, aí vem avisando lá, ó, NPK. Quer dizer, tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio. O nitrogênio a planta absorve principalmente na forma de íons nitrato, pode absorver também na forma de amônia e amônio, tá certo? Íon amônio. É importante para a produção de aminoácidos, não se esqueça disso, tá? Nitrogênio a planta precisa muito para produzir os seus aminoácidos, consequentemente suas proteínas, e outros compostos nitrogenados, como a clorofila, que tem nitrogênio na estrutura dela, e as bases nitrogenadas de DNA e RNA, obviamente, tá? Então, nitrogênio é extremamente importante, tá? O fósforo, na forma de íons fosfato, é importante no processo de transferência de energia, né? Produção de ATP, óbvio, todo mundo sabe disso. E também estrutura de ácido nucleico, né? Tem fosfato lá no DNA e no RNA. E o potássio, na forma de íons potássio. O potássio, gente, ele é um ativador de enzimas, importante para o metabolismo geral da planta, tá certo? Atenção. O nitrato, o nitrogênio, né, no funcionamento da planta, ele é muito importante para a folhagem, desenvolvimento de folha. O fósforo, na forma de fosfato, desenvolvimento de flor, consequentemente, fruto. E o potássio, a gente fala que é saúde geral da planta. Raízes, tá certo? Saúde geral da planta. Então, olha esse adubo aqui que interessante. Tá? Esse adubo aqui que interessante. Esse é um adubo para a planta que dá flor. Tá? Esse adubo, se eu não estou enganado, inclusive, é para azaleia, tem escrito aqui no rótulo dele. Tá? Para azaleia e tal, plantas que dão flor. Tá? Olha a proporção de fósforo nele. Ó. 4 é nitrogênio, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio. Então esses números aqui, ó, não é data de aniversário, não é nada não. Tá? É a proporção NPK. Então ele tem mais fósforo. Então é produção de flor. Poderia ser usado também no pomar. Né? Imagina um pomar aí, o cara tem uma plantação aí, pêssego, laranja, tangerina, né? Acerola. Então seria um adubo interessante para a época, né? de floração. Né? Para a época de floração, fornecer o fósforo para desenvolver flor. Agora, se fosse um gramado, por exemplo, samambaia, que aí não tem flor, não tem fruto, né? Quer dizer, gramado até tem, né? Flor e fruto, mas não é o objetivo. Tá certo? Grama tem flor e fruto, né, gente? Grama é angiosperma. É miudinha a flor e o fruto dela, mas já tem. Aí eu teria um percentual maior de nitrogênio. Tá? Para desenvolvimento de folhagem, né? Que é o que interessa naquele caso. Tá? Bom, além do NPK, né, que são necessários em grande quantidade pela planta, existe também a necessidade de magnésio e ferro. E outros inúmeros micronutrientes, quase a tabela periódica toda, tá? Zinco, selênio, molibdênio, cobre, tá? Um tanto de íons aí. O magnésio, obviamente, participa da estrutura da clorofila, e o ferro participa do citocromos contém ferro, da ferridoxina e da enzima que produz clorofila. Então, quando uma planta, né, começa a folha dela começa a amarelar, sem razão, né, por exemplo, a folha velha, claro que ela vai amarelar e cair. Tá certo? Mas sem razão nenhuma, a folha começa a amarelar, pode ser falta de magnésio, pode ser falta de ferro, porque ambos estão relacionados com a produção da clorofila.
Perfeito? Então, assim, é bastante interessante isso aqui. Acho que cabia, né, colocar esse aspecto aqui. Muito bem, muito obrigado a vocês, tá? E logo estará disponível também a segunda aula, que é a aula dos processos heterotróficos. Não deixem de assistir, tá? Os processos heterotróficos. É bom assistir as duas e na sequência, aula 1, aula 2. Processo autotrófico primeiro, processo heterotrófico depois. Tá? Muito obrigado a todos vocês, estamos aí às ordens. Dúvidas, comentários, sugestões aí no canal, tá? Sigam a gente aí no canal, curte aí, importante para nós isso aí, porque o YouTube vai fornecer mais ferramentas para a gente melhorar aí a nossa divulgação dessas aulas e tudo mais. Então curtam a página aí, sigam a gente, tá? Sucesso sempre, tá? Contem com a gente aí. Grande abraço.